Olá, meu nome é Bruna Citatim. Junto com as minhas colegas Natasha, Renata e Gabriela, a gente realizou então o projeto intitulado por Caracterização do ponto isoelétrico da zeólita E. Fomos orientadas pela professora Mari Lúcia Campos na UDESC de Laje, Santa Catarina. A gente realizou o nosso estudo então dentro do laboratório de levantamento de análises ambientais. Organizamos aqui um roteiro da nossa apresentação, que vai iniciar com a introdução, seguida pelo objetivo, metodologia, resultados, conclusão e agradecimentos. Introduzindo então o nosso trabalho, as zeólitas é um nome de origem grega. Elas são aluminosilicatos hidratados de metais e possuem um arranjo estrutural com poros bem definidos e canais ocupados por íon de compensação. Elas possuem muitas propriedades estruturais, sendo elas alto grau de hidratação, baixa densidade e um grande volume de espaços vazios. Possuem alta estabilidade cristalina, propriedade de troca catiônica, propriedades catalíticas e adsorção seletiva. Por terem uma diversa aplicação, o interesse pelas zeólitas vem crescendo em diversos setores. Ela possui como uma das suas principais aplicações a sua capacidade de troca catiônica, que é uma propriedade que já vem sendo utilizada no tratamento de efluentes industriais. Essa troca é influenciada por inúmeros fatores, sendo eles pH, temperatura e a sua estrutura cristalina. O pH é um parâmetro que determina as cargas de superfície de um adsorvente e controla a interação entre o adsorvato e o adsorvente. E o conhecimento dessa variante é de suma importância, porque para que ocorra uma interação eletrostática entre ambos é necessário que as cargas sejam opostas, porque se as cargas forem iguais, não haverá repulsão e prejudicará assim o processo de adsorção. Mas afinal, o que é o ponto isoelétrico? Ele é definido como o valor de pH no qual uma partícula adsorvente possui carga eletrostática superficial igual a zero, e cada material possui um ponto isoelétrico específico. Quando o material atinge um valor de pH abaixo do seu ponto isoelétrico, ele possui maiores quantidades de cargas positiva. Quando o mesmo atinge um valor acima do seu ponto isoelétrico, ele fica carregado positivamente. O conhecimento sobre esses parâmetros é fundamental para a aplicação dos materiais adsorventes e, diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi a determinação do ponto isoelétrico da zeólita E, garantindo a eficácia dessa zeólita nos processos de adsorção. A metodologia do nosso trabalho, então, a gente utilizou a zeólita E, que é uma zeólita comercial importada pela empresa Celta Brasil. Essa empresa está localizada em São Paulo, aqui no Brasil. Quando a gente recebeu as amostras, então, a gente moeu e peneirou elas para que elas ficassem uniforme. A determinação do ponto isoelétrico foi determinado pelo experimento dos 11 pontos. Esse protocolo, então, ele consiste em a gente pesar 0,25 gramas da zeólita e colocar em contato com 25 ml de água deionizada sobre 11 diferentes condições de pH, iniciando do 2 até o 12. Os quais foram ajustados com soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio a 0,1 molar. Essas soluções, então, elas ficaram em agitação por 24 horas, em seguida elas foram filtradas e então a gente anotou o valor do pH a qual elas se encontraram. A partir disso, a gente realizou os cálculos, então, e determinou, conseguiu fazer a determinação do ponto isoelétrico. Como resultado, então, cada partícula, ela possui seu próprio ponto isoelétrico que está relacionado com os valores de pH. Quando essas partículas atingem carga eletrostática superficial igual a zero, a gente diz então que ela atingiu seu ponto isoelétrico, possuindo então o mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas. E a partir desse gráfico então, que foi aonde a curva mostra um platô, a gente percebe que a zeólita ela obteve um ponto isoelétrico no valor de 6,3, indicando então que acima desse valor ela vai estar carregada acima desse valor ela vai estar carregada negativamente e abaixo ela vai estar carregada positivamente. Então, concluindo, com a determinação então do ponto isoelétrico, é possível dizer então que ela é positivamente carregada se ela tiver com pH
abaixo de 6,7 e carregada negativamente quando ela tiver uma solução com um valor acima de 6,7. Isso ocorre porque ela busca um equilíbrio eletrostático quando submersa em soluções com diferentes valores de pH. E o conhecimento desses parâmetros possibilita uma aplicação mais assertiva, garantindo então um processo de adsorção de forma mais eficiente. Segue então algumas referências que a gente utilizou no trabalho. Eu queria, então, agradecer ao Laboratório de Levantamentos de Análises Ambientais, que foi onde a gente realizou o nosso estudo, agradecer a toda a disponibilidade e ajuda que a gente teve, ao programa de pós-graduação de Ciência do Solo da UDESC, de doutorado e mestrado, ao UDESC, por permitir que a gente consiga estudar e realizar os nossos estudos, e a CAPES pelo financiamento e apoio. E a realização do congresso, por permitir e ter aprovado a nossa proposta de estudo. Muito obrigada.